Gênesis 14 começa dizendo que uma confederação de 4 reis fizeram guerra contra uma confederação de 5 reis. A primeira confederação era formada por Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Já a segunda confederação era formada por Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e o rei de Bela, ou Zoar. Todos estes reis se ajuntaram no vale de Sidim conforme Gênesis 14 versículos 1 ao 3. Esse tipo de batalha era algo muito comum no tempo de Abraão. Reis frequentemente empreendiam ações militares com o objetivo de conquistarem outras cidades-estado. As cidades conquistadas se tornavam submissas aos conquistadores e lhes pagando tributos. A região citada em Gênesis 14 compreende uma área consideravelmente grande, indo desde a região da Babilônia na Mesopotâmia até a região que posteriormente seria Edom, ao sul do Mar Morto. Segundo o registro de Gênesis 14, alguns reinos vassalos resolveram se rebelar contra seus dominadores após 12 anos de servidão. Nesse ponto, Quedorlaomer aparece como um monarca em destaque, liderando a coalizão contra os reis rebeldes. Mas o texto bíblico deixa claro que a revolta dos vassalos foi mal sucedida. A confederação de 5 reis da região do Mar Morto acabou sendo derrotada pela confederação de 4 reis liderada provavelmente por Quedorlaomer. Como resultado, as cidades-estado derrotadas foram saqueadas pela confederação vencedora. Entre essas cidades estavam Sodoma e Gomorra. Ló é levado cativo pela confederação vencedora conforme Gênesis 14 versículos 12 ao 17. No capítulo anterior, revela que Abraão e Ló deixaram de caminhar juntos. Esse capítulo nos informa como Ló preferiu seguir para a fértil região de Sodoma. Agora, em Gênesis 14, o escritor bíblico já começa a revelar como havia sido ruim a escolha de Ló. O homem que tinha andado ao lado do patriarca Abraão agora havia sido levado cativo por ocasião da derrota de Sodoma. Mas uma pessoa conseguiu escapar e correu para avisar Abraão sobre aqueles acontecimentos. Quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, ele reuniu um grupo de 318 homens habilidosos de sua casa e perseguiu a confederação de reis que havia saqueado Sodoma. Sem dúvida, aquela foi mais uma atitude de fé de Abraão. Abraão não apenas perseguiu aqueles saqueadores, como também os feriu e os derrotou. Então Abraão conseguiu recuperar todos os bens que foram tomados, bem como todos os cativos que dentre eles estava seu sobrinho Ló. No entanto, a glória por aquela vitória não pertencia a Abraão, mas ao Deus de Abraão. Foi no contexto da vitória de Abraão contra a confederação de 4 reis que o misterioso Melquisedeque surge na história bíblica. Gênesis 14 diz que Melquisedeque era o rei Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Seu nome significa literalmente Rei de Justiça, da união do hebraico Melech, rei, e Zedek, justiça. Além disso, a cidade governada por Melquisedeque era Salém, que significa paz. Provavelmente essa cidade era Jerusalém primitiva. O escritor de Gênesis diz que Melquisedeque abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho. Isso significa que ele proveu ao patriarca uma refeição completa. Alguns críticos da Bíblia já tentaram supor que Melquisedeque era devoto de uma divindade cananeia. Mas é claro que isso não faz qualquer sentido. O próprio Abraão entendeu que Melquisedeque era um adorador do verdadeiro Deus, adicionando o nome divino ao título Euelion usado por Melquisedeque. Abraão reconheceu a superioridade e legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque e por isso lhe deu o dízimo de todo o despojo da guerra. Na sequência das Escrituras, Melquisedeque é identificado como um tipo de Cristo. Isso significa que Melquisedeque, sendo rei e sacerdote antes mesmo do sacerdócio levítico em Israel, prefigurou o ministério de Cristo, que é o nosso rei e sacerdote. Por isso,
Tanto o salmista no Salmo 110 versículo 4, quanto o escritor de Hebreus, falam do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Depois disso o rei de Sodoma propôs que Abraão ficasse com os bens recuperados e lhe desse apenas as pessoas que tinham sido levadas cativas. De fato Abraão tinha todo o direito de ficar com os bens conquistados. Porém, Abraão recusou a proposta do rei de Sodoma e não ficou com nada para ele. Abraão realmente não queria ter nenhum tipo de ligação com o rei da ímpia cidade de Sodoma.